Bem, boa noite a todas as pessoas que estão aqui assistindo, irão participar dessa live. Nós temos aqui, nesse espaço, convidadas especiais, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial ao Partido dos Trabalhadores em Alagoas, na pessoa do secretário de Comunicação, o companheiro Tanino, que teve a feliz iniciativa de promover esse debate e já de pronto fazer convite à vereadora Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, a nossa companheira, as nossas duas companheiras, né, ativistas, militantes destacadas e combativas, Simi Larra, presidente da BGLT, a companheira Janaína, secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores, e vamos ao nosso debate, né, que promete, né, um tema bastante atual. Todas as pessoas convidadas têm muito a contribuir nesse processo, né? A própria vereadora Juliana, a gente tem acompanhado a sua atuação em São Paulo, né? Uma mulher feminista, de luta, aliada da luta LGBT lá no estado de São Paulo. Eu estou utilizando o termo LGBT aqui, pessoal, porque é o termo hoje que mais convencional, viu, Simi? Porque as pessoas, eu acredito que a maioria dos internautas aqui, talvez se identifiquem, né, de imediato mais com essa terminologia, mas vocês fiquem muito à vontade de utilizar também outras terminologias, né? O importante é a inclusão de todos os segmentos e os termos, eles, de certa forma, embora identifiquem segmentos, mas ele, por si só, não tem essa intenção de ser terminativos, né? Por isso que a gente também utiliza LGBTI+, plus, né? Enfim. Então, boa noite. Nós fizemos uma primeira combinação aqui, Juliana, enquanto você estava entrando, né? Claro que as mulheres sempre serão muito bem-vindas e poderão iniciar esse debate aqui. A companheira Simi se prontificou a iniciar o debate. Em seguida, nós vamos passar para a Juliana e Janaína, e por último eu faço a minha fala aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Está combinado assim? Vocês têm outra sugestão? Ok? Então, Simi, inclusive, a nossa presidente da BGLT, né, bem simpática aí, já pronta e experimentada nas lives, né? A gente tem acompanhado a Simi aí, ela tem conduzido uma série de lives, discussões muito produtivas, né? Não só sobre a questão específica da comunidade LGBT, mas também sobre temas de atualidade, e a Simi tem aproveitado esse período de quarentena para nos brindar aí com várias reflexões, trazendo convidados e sendo também um instrumento de discussão, né, de promoção da série de cursos que a Secretaria LGBT do PT está promovendo. Então, é com você, companheira. Vou desligar o meu microfone, tá? Pronto. Oi, gente, boa noite a todas, todos e todes que estão aqui nos assistindo. Agradecer o convite do PT de Alagoas por me presentear com essa noite, ao lado de pessoas que eu admiro muito, Marcelo Nascimento, um grande líder nosso, histórico, que abriu muitos caminhos para a gente poder estar aqui hoje e que eu tenho como uma referência de liderança mesmo na luta. Janaína, minha secretária nacional, minha amiga particular, uma guerreira, está fazendo um brilhante trabalho. Juliana, que dispensa apresentações, é uma guerreira incansável em São Paulo. E se a gente tivesse mais algumas Julianas, a gente realmente não estava nesse cenário tão caótico no Legislativo. Bom, a gente está falando hoje sobre o enfrentamento à LGBTfobia e conservadorismo do governo Bolsonaro. E aí eu começo fazendo uma análise sobre o quão esse conservadorismo, esse radicalismo à direita, né, ao fascismo, tem nos
nos colocado numa situação muito complicada nesse período, né? Nós estamos aí com uma situação gravíssima para as pessoas LGBTI. No começo desse período, nós falávamos de documentação para acessar o auxílio emergencial, nós falávamos de cesta básica para essas pessoas ficarem em casa, nós falávamos que a burocracia nos excluiu do processo da garantia de ficar em casa, de ter o mínimo para ficar em casa, que nós disputávamos o Estado e que o Estado não nos coloca, mas agora nós estamos falando, Marcelo, né, do aumento absurdo da violência contra os nossos corpos e as nossas corpos. A gente perdeu nesses dias, né, nesses poucos dias nós já perdemos aí, eu tive notícia de sexta para cá, de 4 militantes, 4 pessoas LGBTs que foram levadas, né, por essa violência, que foram tiradas de nós por essa violência. Então, chegou no momento em que essa violência chega no número alarmante, né? Segundo os dados da ANTRA, só de pessoas trans e travestis, mulheres trans e travestis. Eu não estou falando da LGBT como um todo, só de uma parte da nossa população, 53%, esse primeiro quadrimestre maior do que o anterior. Né? Maior do que o ano passado e maior do que o ano retrasado. Né? Só em tempo de pandemia, 23%. Então, chegou num momento em que as violências, essas que ganham notoriedade, a gente está conseguindo quantificar. Quantas pessoas estão dentro de casa sofrendo com preconceito, sofrendo com agressões no campo psicológico, no campo verbal, no campo físico, inclusive. Né? Então, isso nos assusta muito e nos assusta ver a reação que o governo tem a tudo isso. Qual foi a reação que essas pessoas colocaram? Né? A Damares, na minha opinião, no 17 de maio, a Damares zombou da nossa cara. Ela pisou na gente, ela zombou das mortes das nossas companheiras e companheiros, porque ela teve a pachorra de ir para as redes sociais falar que no governo Bolsonaro ninguém fica de fora, que no governo Bolsonaro está morrendo menos. Eu, sinceramente, se não foi de onde ela tirou, se for de uma pesquisa dela, eu quero que ela mostre. Eu desafio essa mulher a mostrar. E se for dessa assessoria dela que se mantém aí, né, coordenando o racismo, eu, sinceramente, dispensaria essa assessoria, porque está tudo errado no que ela apresenta. Apresentou um programa que não existe. Marcelo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, eu que trabalhei na gestão nacional, você chegar, uma ministra, uma secretária, anunciar um programa que não existe na prática, isso é um absurdo, isso dava demissão. Na minha época, dava demissão. Né? E ela falou, mas sabe por quê? Porque esse governo é o governo da fábrica de fake news. Esse governo é o governo que se elegeu na mentira. Então, para eles, a mentira tanto faz. E se essa mentira ameaça a vida de algumas pessoas, para eles tanto faz, porque a política oficial desse governo é a política de morte. Então, são exclusões no campo social, são exclusões no acesso à nossa cidadania, são exclusões de uma política, porque o que esta mulher devia fazer era pegar a decisão do STF e passar uma orientação nacional para os estados no que concerne a aplicação da decisão do STF, né, para a criminalização da LGBTfobia, para a aplicação da lei né, na qual ela foi incluída. Então, o que nós podemos fazer frente a isso? Bom, aí nós temos 2 campos de atuação. Nós, movimentos sociais, continuamos denunciando, Marcelo. Continuamos denunciando diuturnamente esse governo. Nós vamos chamar um webinário no sábado, que a gente está postando, inclusive, a hashtag Damares Mentes, porque a gente vai desmentir a Damares.
Nós estamos trazendo o Fórum de Segurança Pública para debater, a ANTRA com os seus dados de relatório, porque a gente quer desmentir esta senhora. Não dá para coadunar com uma mentira que chegou no momento de uma perda terrível para nós. Né? De assassinato e de uma pessoa que se foi pela depressão no mesmo dia, no dia 17 de maio. Então, assim, ela passou de todos os limites éticos, de todos os limites humanos, na minha opinião. E acho que a pandemia traz para a gente, expõe uma crise humanitária que nós já estamos vivendo há algum tempo no mundo. E aí a resistência se dá no campo dos movimentos sociais com muita denúncia. Desde antes da pandemia, a BGLT vem denunciando em todos os fóruns internacionais, não só a BGLT, outros movimentos, a própria Rede África Janaína faz parte, né, a própria ANTRA já vieram denunciando internacionalmente. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos esteve aqui, diversos movimentos foram reunir e denunciaram esse governo. A gente está, todos os nossos movimentos, né, de rua e agora durante a pandemia, nas redes sociais, alertando, denunciando, dialogando com a sociedade sobre isso. Agora, há de se ter no campo progressista, no campo da esquerda, Marcelo, o que eu disse em outro momento, numa outra exibição da TV PT, eu disse exatamente isso. Eu disse: chegou a hora é agora, a hora de debater gênero, sexualidade e raça, pelo menos esses assuntos, a hora é agora. E aí eu vou finalizar dizendo por que a hora é agora. Porque o que sustenta este homem no poder é o discurso contra as nossas vivências. É o que ele chama de ideologia de gênero. Então, se a esquerda não enfrenta esse debate, como ele tem que ser enfrentado agora, como central, a gente não derruba. Porque isso está sustentando. Então, se a gente ignora esse pilar, ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Então, a gente tem que empurrar isso, a gente tem que jogar para fora. A gente tem que ir no X da questão e dizer que, e naturalizar esse debate, dizer que não tem nada demais em debater gênero e sexualidade, por exemplo, na educação. Que não tem problema debater direitos humanos na educação. Que direitos humanos nós estamos falando? Então, é um desafio para a gente introjetar esse debate com muita tranquilidade e não fazer só conosco, mas todo o conjunto da esquerda. É tão bom ter companheiras aqui como Juliana, que é uma pessoa aliada à causa aqui conosco, falando com propriedade sobre isso. E tantas outras parceiras também do PT, que nós temos, Érica Cocai, Luziane Lins, Maria do Rosário, né? O próprio Paulão aí. Quer dizer, nós temos um conjunto de companheiros e companheiras que dão conta do recado, dão conta de também travar esse debate, que não é um debate só nosso, é um debate central para a gente derrotar o conservadorismo e derrotar o bolsonarismo. Desculpem se me estendi, mas aí escuto agora as nossas amigas e companheiras. Muito obrigada. Sim, eu até queria lhe ouvir mais um pouco, estava tão bom, mas... mas vamos ter oportunidade, as pessoas vão interagir também, né? Queria dizer, pessoal, esqueci de falar, a companheira Simi, ela foi a nossa coordenadora da coordenadoria LGBT no governo da nossa companheira Dilma Rousseff, se não me engano, foi isso? O governo da presidente Dilma Rousseff participou da coordenadoria LGBT da Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Haddad, e, mais recentemente, está em Salvador, contribuindo no Centro de Referência de Combate à LGBTfobia. Obrigado, Simi, a gente volta aí, um bate-bola aí a partir das perguntas dos internautas. Pessoal, eu estou me adaptando aí, o Tanino me deu essa tarefa, né? Vocês me perdoem que eu ainda não estou totalmente adaptado a essa ferramenta, né? Mas vamos lá. Juliana, prefere falar agora ou Janaína fica para em seguida?
Tudo bem, para mim tanto faz. A Jana vai falar a nível de Brasil, né? Eu falo um pouquinho, acho que posso começar para a gente olhar a partir também aqui de São Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com vocês, tipo, de Alagoas, de aqui da região Maceió, fico pensando quantas praias lindas, maravilhosas, né, que vocês têm aí esse privilégio, né, de caminhar junto. Dizer que eu tenho nessas companheiras um olhar, né, muito importante de referência de luta, né? Tanto a Janaína, quanto a Cime, quanto o Marcelo me inspiram no sentido de atuação a nível do Brasil, mas em especial aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem muito movimento, né? A gente tem um dia bastante especial que pega toda a Avenida Paulista, né? Que é, acho que, conhecido nacional e internacionalmente. Mas a gente tem as nossas dores, né? E eu percebo que a gente entrou num retrocesso tão grande de direitos, mas ao mesmo tempo de falta de respeito. E o que tem prevalecido é o ódio, o que tem prevalecido é um preconceito que mata. Que ele, antigamente, não é que ele nunca deixou de existir, ele sempre existia. Porém, era um período que as pessoas pouco se posicionavam, né? Só por debaixo dos panos. Não tinham coragem de falar como hoje está sendo falado, está sendo verbalizado tão estupidamente, que isso aumenta, né, a criminalização, aumenta as mortes, aumenta, né, o preconceito e principalmente a falta de cuidado com o outro, né? A falta de olhar com a outra pessoa, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, né? Independente disso. Nós estamos vivendo um processo que ela vem a partir da sociedade, mas ela está muito endurecida no parlamento, né? Aonde a gente tem bancadas super conservadoras, ultra conservadoras de direita, e que dizem que estão a favor da família, né? Que é uma família tradicional, que é homem e mulher, e colocando como a comunidade LGBTQI+, como se não existissem, né? Ou como se não tivessem cidadãos de direito. Essa que é a nossa reflexão. E a partir daí a gente... Bom, primeiro que a gente tem que entender que todas as lutas que é da comunidade LGBTQI não é passada pelo parlamento. Ela é conquistada pelo judiciário. Ela é conquistada pela luta do movimento. E o pouco que a gente tem é com muita mobilização e desgaste. Até a relação, quando a gente fala dos planos municipais, estaduais e nacionais de educação, quando a gente fala da ideologia do gênero, o quanto a gente teve dificuldade de entendimento, inclusive de companheiros que são dos partidos de esquerda, em algumas cidades e no Brasil em especial, de fazer a defesa real da pauta. Né? De colocar, sim, é bandeira sim do Partido dos Trabalhadores, é bandeira sim das nossas lutas diárias, porque não é simplesmente a relação do preconceito, é a defesa da dignidade, é a defesa da vida. E essa defesa o Partido dos Trabalhadores sempre fez, sempre fará, e é necessário ter uma reflexão que a gente pecou, de não fazê-la arduamente no período que é necessário ser feito. Porque o conservadorismo já está vindo, já estava vindo, né, numa avalanche intensa no parlamento. Outras pautas que a gente também fala muito são datas comemorativas. Aqui a gente conseguiu passar o dia da visibilidade lésbica, a gente conseguiu passar em primeira votação a lei que a gente fala da transcidadania, que foi inclusive um projeto do Partido dos Trabalhadores com o prefeito Fernando Haddad, que trabalhava com a população LGBTQI+, para estudo, trabalho, quer dizer, inserção
das pessoas na sociedade pela porta da frente, não pela porta dos fundos, e nem querendo esconder. Então, essas políticas, elas são importantes e quando a gente está no executivo, a gente se movimenta para ela poder iniciar. O que a gente precisa ter mais força é para ela iniciar, consolidar e a gente avançar cada vez mais, né? Bom, eu acho que quando a gente tem um governo genocida, né, que diz tanto a ministra Damares, como agora a Regina Duarte que saiu, como o próprio Bolsonaro, que acha que a questão do Covid-19 é simplesmente uma gripezinha e não tem atuação efetiva da política pública, da defesa do Sistema Único de Saúde, da defesa da assistência social, da defesa das políticas que são vinculadas aos direitos humanos, a gente não tem muito o que esperar, né? Aliás, eu já perdi aquela fase de tomar susto, não tomo mais, né? Inclusive, enxergo futuramente. Se continuar da forma que está, a gente tem possibilidade, se as instituições democráticas, né, tanto o judiciário quanto a sociedade civil, não se posicionar firmemente, a gente periga, sim, chegar num período que é uma volta de uma ditadura militar. Então, isso a gente tem que pensar. E quem serão os primeiros a serem caçados? Né? Comunidades LGBT, sindicatos e o que eles dizem que são os comunistas. Então, precisamos pensar, enxergar o futuro nessa avaliação. Que cada passo que a gente... e cada porta que se abre para o preconceito e ela fica... sem a gente ter uma reação forte, é uma porta que ela demora, é uma porta que se abre e a gente depois não tem volta para fechá-la, né? Porque está naturalizando. Matar LGBTQI é naturalizar muitas vezes, como a gente vê nas redes, né? Como a gente vê as coisas horríveis que tem. Essa semana mesmo a gente fez um bate-papo aqui, eu faço uma live na minha rede social todos os dias, de segunda a sexta, às 17h30. Então, a gente fez uma abertura com as famílias, né, que eu não sei se também nos outros estados, e aí vocês podem me dizer um pouco, mas aqui em São Paulo tem os grupos, né, eles estão em famílias. Então, famílias que se organizam para poder ajudar e estar ali próximo na articulação de políticas públicas, alguns outros mais nessa questão da solidariedade, do cuidado das famílias LGBTQI. Outra live que a gente falou foi o tema da LGBTfobia, né? Que é essa um pouco hoje que a gente tem falado aqui, como a gente faz esse enfrentamento. E foi muito bom, porque a minha rede social, ela é ampla no sentido de a gente ter pessoas que são formadores de opinião, que estão na luta todo dia, estão antenados, mas a gente também tem aquele time aquela turma que é dos territórios, dos bairros, e que ficam, né, são que evangélicos e católicos, e que não compreendem, né, didaticamente o que significa ter a defesa da vida da comunidade LGBT. Gente, teve uma experiência muito interessante, porque depois que terminou, eu venho das comunidades eclesiais de base, e elas me ligaram, né? Eu falo que são os meus idosos, que são lindos e que sempre estão aí na ativa. Tipo, Juliana, muito obrigada. Muito obrigada por você ter feito essa conversa, esse bate-papo, que me abriu muito, né, a minha mente, e eu, inclusive, preciso aceitar, né, meus familiares que são LGBTQI+. Então, é isso, todos os dias a gente tem que conversar, todos os dias a gente tem que quebrar esse preconceito que está colocado na mídia, mas que também hoje trabalha para poder usar esse aparelhozinho aqui, né, que fica ou no WhatsApp ou na rede social. Bom, como nós temos muita gente aqui para a gente poder bater um papo, e eu acho que vai ser
rapidamente, então eu também quero ficar por aqui e aí quero ouvir a Jana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Juliana. Para quem entrou agora na TV PT Alagoas, nós ouvimos a nossa vereadora Juliana, do PT de São Paulo, da capital, e anteriormente a companheira Similarra, que é presidenta da BGLT. Agora nós temos também aqui conosco a companheira Janaína Oliveira, que é secretária nacional LGBT do PT. Prefere falar agora, Jana, ou quer... Não, posso. Primeiramente, boa noite a todos e todas e todos que estão nos acompanhando. Saudar aí, em nome do PT estadual de Alagoas, o companheiro secretário de comunicação Tanino, pelo convite, pela realização desse debate. Quero saudar meu líder, meu comandante, meu presidente municipal de Maceió, Marcelo Nascimento. Muito me honra estar aqui nesse espaço com você. A minha vereadora de São Paulo, a companheira Juliana Cardoso, é companheira, gente, ela não é só uma vereadora, é uma companheira de todos os espaços, na Fundação Perseu Abramo, no PT, na sociedade, a gente sempre conta com ela nesse debate, nesse apoio, nessa logística, nesse carinho. Então, muito me honra e eu me somo assim, se a gente tivesse muito mais Julianas, a gente poderia ter evitado certos cenários políticos. Saudar minha amiga, né, presidenta da BGLT, a companheira Similarra, parceira de todas as horas aí, nortista como eu, do Pará, né, dos paraenses, criaram aí história e foram para o mundo, e dizer que dos elementos que a gente tem hoje, e é interessante como alguns analistas políticos, de forma muito tímida, mas eles têm colocado que, inclusive o próprio Felipe Neto fez um debate há pouco tempo, e eu fiquei meio que atenta a algumas figuras que atualmente têm se posicionado acerca do debate LGBT+, né? De como nós somos uma pauta usada para o discurso de ódio e para a manutenção de espaço de poder que o Bolsonaro tem utilizado aí, né? Ele não é alguém que consegue responder economicamente para o país, ele não é uma pessoa que consegue responder politicamente para o país, ele não é uma pessoa que consegue, na saúde, responder para o país. São 3 pilares de crise política. E nesses 3 pilares, toda vez que ele não tem resposta, os ataques sistemáticos à população LGBT+, à população negra, às mulheres, entre outros recortes, são sempre alvo do discurso de ódio para agitar esses 30% que ainda o acompanham e apoiando firmemente esse governo, né? Então, o discurso de ódio dele é um alicerce de manutenção e a gente é uma pauta estratégica para a eleição, não só para o executivo, né? Está chegando as eleições de 2020 aí, mas também para o Congresso Nacional, para os espaços de vereança, para os espaços de Assembleia Legislativa. Essas pessoas precisam demarcar constantemente que, ao defender este modelo de família heteronormativa que eles acreditam, esse modelo organizativo de sociedade, eles precisam nos colocar no alicerce como inimigos essenciais do país. Nós somos essa figura que eles pintam. Nós queremos acabar com a família brasileira, nós queremos desvirtuar nossas crianças e nossos adolescentes, né, os nossos atos políticos, sejam eles no campo das paradas, seja ele no debate político, seja ele no advocacy, eles constroem uma falsa identidade, né, é o que traz, por exemplo, 2018, gente, eu estou trazendo 2018, que é a famosa mamadeira de piroca, que é uma novidade em 2018, e o kit gay, mas o kit gay, ele foi debate em 2010, ele foi debate em 2014, e a esquerda não se organizou para desconstruir essa concepção. Então, hoje as pessoas falam em impeachment, hoje as pessoas falam em fora Bolsonaro, e nós estamos, desde o momento da existência do Bolsonaro no cenário político, nós estamos alertando o perigo que esse homem era ao estar em determinados espaços. Chegou na presidência da República, dia 1º de janeiro, o seu primeiro discurso foi acabou o politicamente correto. E, ao acabar o politicamente correto, ele começou a implementar, em tese, ele não apresentou nenhuma política. O que ele fez? Onde é que tem política para LGBT? É ali. Lá no Ministério da Educação tem o CECADI, trata de diversidade, acaba. Onde mais tem LGBT? Tem um conselho onde a sociedade civil, que é deliberativa, ela pode intervir na linha política que o governo tem para a execução da política. Acaba com o conselho.
Então, assim, você vai vendo sistematicamente, com a coordenação da diversidade, que era do Ministério das Mulheres, STIM, que ele é fruto de uma luta da terceira conferência de mulheres. É uma estrutura criada pensando nessa luta reivindicada pelo movimento. Então, ele começa a dizer para as pessoas o seguinte: olha, eu estou aqui cumprindo o meu papel religioso, tá? Então, vamos acabar com isso. Esse é só o que ele tem para apresentar. Se pedir para fazer um rol, toda a política pública de inclusão social, de respeito à coletividade e individualidade, Bolsonaro teve ação para todas elas, que foi acabar. De contramão, toda vez que ele, aí assim me trouxe um pouco isso, de contramão, toda vez que politicamente ele é exposto internacionalmente ou nacionalmente, ele vem com um discurso novo do famoso que nacionalmente, internacionalmente, todo mundo chama de fake news, no Pará a gente chama de potoca, né? Ele traz esses elementos para desconstruir uma concepção que não é verdadeira, né? E eu digo desconstruir porque, assim, a gente diz o seguinte: ele é homofóbico, porque ele já disse que ele é homofóbico, ele não tem medo de dizer que ele é homofóbico. Aí a Damares vai lá e faz um discurso de que tem política para as populações LGBT nesse país, que não é verdade. Eles têm apresentado o relatório para fora do país, dizendo que tem executado política. Gente, é tão lindo, que se eles estivessem fazendo um terço do que eles escrevem no papel, sabe? Talvez a gente tivesse a possibilidade de pensar, pode ser uma alternativa para algumas ações. Mas não é. Eles fazem um discurso para fora de que tem política para a população LGBT, e internamente você tem o Bolsonaro o tempo todo chamando de pessoas de viadinho, né? Fazendo discurso misógino, fazendo discurso racista, botando uma turma do olê, olá, porque para mim aquela turma que fica ali é uma turma combinada, do olê, olá. Aí ele vai dar entrevista para jornalista, faz piada, leva humorista. Aquele povo da torcida do toma aqui, fica fazendo discurso de que ele está certo, sabe? Então, assim, você tem um governo que está o tempo todo, sistematicamente, a única política concreta que ele tem é do desmonte da política social, gente. Não tem mais nada de alicerce. Ele não tem. O auxílio emergencial que ele tanto fala hoje, a proposta do governo federal é de R$200. A proposta do PT era 1.200. A proposta do Congresso para consensuar foi 600. E aí se lutou para que as mulheres, mães de família, tivessem pelo menos os 1.200. Ou qualquer outra pessoa que fosse a única pessoa que gerasse renda para aquela família. É só colocar os elementos do discurso do que ele constrói e do que ele realmente propõe. Ele faz uma marcha para o Congresso do STF para dizer o seguinte, os empresários, para dizer que não dá mais, que o Brasil vai parar, que o Brasil que vai morrer são vidas, não são CNPJs. A obrigação sua, ao invés de fazer marcha para o Congresso, para o STF, era fazer uma marcha dentro dos seus gabinetes de ministério para pensar qual é a política de recuperação para essas empresas no futuro, quais são as alternativas que o governo pode apresentar para proteger o micro e pequeno empreendedor, para proteger o trabalhador e a trabalhadora, como isso é papel de um gestor. Então, eu quero só dizer isso. São elementos que as pessoas precisam começar a entender. Gente, eles criam um alicerce, nós somos o alicerce do discurso. Agora, a esquerda precisa fazer seu papel também. A esquerda precisa entender que nós somos alicerce de um discurso e assumir uma frente conosco, junto conosco, como nós assumimos quando a gente vai falar sobre direitos de trabalhador e trabalhadora, quando a gente vai falar das questões de gênero, quando a gente vai falar de moradia. Eles precisam também fazer esse debate da questão das pautas do movimento LGBT+. Reconhecer que a ideologia de gênero é um processo que reforça uma violência. Não é só tripudiar com dados falsos, como o governo tem feito. O governo tem feito outras coisas também. Estão falando de vidas, estão falando de existência, e a nossa existência está em risco diariamente, porque o Covid provoca, num processo de isolamento, o crescimento da violência, da impunidade. Imagina aquele LGBT+, que está em casa, que não tem alternativa, que não tem para onde ir, aquele adolescente que a família sabe, que não aceita. Que ambiente familiar esse adolescente está? Imagina esse pai e essa mãe que tem dificuldade de compreender essa identidade do seu filho, da sua filha, que fica ouvindo o presidente da República fazendo discurso de ódio. É isso, eu estou falando das consequências do discurso de ódio na vida de uma população. E a esquerda precisa assumir mais firme essa pauta. Precisa estar mais à frente conosco.
precisa construir alternativa. Nós precisamos pensar a política. Não queremos ser estatística, porque nem estatística nós somos. Nós somos um grupo que é subnotificado. Que mesmo em governos anteriores, você tinha levantamento baseado na informação que veio do movimento social. A nossa violência é tão silenciosa e é tão insignificante que o instrumento do Estado não dá conta de nos identificar. Nós não somos debate para ser importante, para ser identificado nesse campo de violência. Então, essas múltiplas violências causadas têm endereço, têm nome e têm responsabilidade, que é o que faz os filhos dele reproduzir uma série de outros discursos e estimular que outros partidos que concordam com essas práticas nefastas reproduzam diariamente nas suas redes sociais. Eles ocuparam esse espaço muito antes de nós. Movimentam milhões com discurso falso. Eles postam uma informação hoje, daqui a pouco eles derrubam, mas a informação que já foi compartilhada no mundo. E nós sempre somos o alvo certeiro para manter esse governo dentro de um aspecto mínimo de algum grupo que ainda o defenda. A gente precisa entender. Não temos direito à vida, não temos direito a existir, não temos direito de recorrer a instrumentos que possam nos proteger. Porque nesse país hoje, com esse governo, nós não seremos hoje, nem amanhã e nem depois protegidos. E retomar os espaços do Estado, porque eles usaram o instrumento democrático para ocupar eles. Nós precisamos retomar para proteger vidas das mulheres, dos LGBTs, dos negros, das crianças, dos adolescentes. Nós precisamos de política, não é de campanha de fazer máscara para passar um dia com a primeira-dama. Nós precisamos de política. Essas crianças precisam de comida na mesa. Essas crianças precisam de assistência. Não é só a máscara que vai resolver o problema delas. Não é uma visita na casa da primeira-dama que essas crianças, no Brasil, vai mudar a realidade que vive hoje, que só vem piorando. Desculpa me exceder o tempo e agradecer aqui esse espaço para debate. Obrigado, Janaína. Nós queremos só registrar aqui a participação de vários companheiros e companheiras aqui na nossa live, o Valmeri, Clérivaldo, Alexandre Rodrigues, Gigi, que é o coordenador estadual da Arte Gay em Alagoas, o próprio companheiro Tanino, a Dani Brígida está aqui presente também, um grande abraço, Dani, Cláudio Ferreira, meu companheiro, Luciana Iticama, assim mesmo, Juliana que pronuncia, Rafael Mônico, né? E outras pessoas que estão entrando aí na nossa live, né? Quem pôde entrar só agora, nós já ouvimos aqui a fala da nossa companheira Cime, a vereadora, nossa companheira Juliana, vereadora de São Paulo, do PT de São Paulo, a Janaína, nossa secretária LGBT do PT, e eu tinha só algumas provocações muito rápidas, Jana, para fazer aí, para esquentar um pouco o nosso debate, e também ouvir algumas indagações dos enquanto os nossos internautas formulam aí algumas perguntas ou indagações. Primeiro que nós estamos exatamente hoje, esse ano, né, celebrando os 40 anos da luta LGBT no nosso país, ou seja, o nosso movimento LGBT, sim, já é um movimento, podemos dizer assim, que está nos enta, né? Como dizem, o pessoal costuma brincar, né? Já é um movimento adulto, né? Já tem 40 anos. Então, esses 40 anos é uma oportunidade ímpar para que a gente faça uma reflexão, um resgate histórico de toda a construção que nós fizemos durante todo esse período, desde lá do início com o grupo Somos, em São Paulo, com a contribuição de vários companheiros e companheiras, João Antônio Mascarenhas, outras companheiras, a Fernanda Bevenuti, que não está aqui mais nesse plano conosco, né? O Luciano, aqui do Mel, da Paraíba, e tantos outros e outras pessoas trans também, né? Que não estão aqui mais conosco, mas que deram uma contribuição relevante, né? Para essa luta, Juliana, LGBT no nosso país. E olhem que a luta LGBT no Brasil foi uma luta pioneira, né? Porque a gente costuma, né, Jana,
se reportar muito aos Estados Unidos, se reportar a experiência do movimento LGBT em outros países, sobretudo na Europa, né? Reproduzindo aquela velha máxima de que a grama verde bonita só dá no quintal do vizinho. No nosso quintal ela é sempre seca, feia, etc. E nem sempre é assim, né? Por exemplo, agora no dia 17, nós podemos estar recordando, né, o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. E nesse dia, né, que exatamente se reporta a questão da despatologização da homossexualidade pela Organização Mundial de Saúde, né, que foi em 1990, o Brasil, há 4 anos, 5 anos antes, já tinha praticamente no Conselho Federal de Medicina reconhecido que a homossexualidade não era doença. Ou seja, o nosso movimento tupiniquim, a luta pelos direitos LGBT aqui no Brasil, é uma luta referencial também para outros países, sobretudo aqui na América Latina. Então, nós não podemos deixar de mencionar, a própria companheira Jane já iniciou, os avanços institucionais que são resultado dessa luta de 40 anos no nosso país. Eu vou só fazer uma rápida cronologia aqui, muito rapidamente. Uma delas eu acabei de mencionar, essa decisão, esse reconhecimento por parte do Conselho Federal de Medicina em 85, ou seja, 5 anos antes da Organização Mundial de Saúde. Depois nós tivemos o casamento civil homoafetivo, inicialmente sob a nomenclatura de união estável, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal como a família, né? A família homoafetiva é mais uma das famílias existentes no nosso ordenamento jurídico, na nossa sociedade brasileira. Isso foi, eu confesso a vocês, que depois de mais de 20 anos de militância, Juliana, no movimento LGBT, eu assisti àquela sessão da TV Justiça. Cada voto dos 10 ministros era uma lágrima que caía naquele momento, porque toda uma luta que a gente, durante anos, né, assim, nós fizemos, resultou naquela decisão que, olhe, que o Supremo não decidiu, não tem se posicionado frente a essa pauta, digamos assim, liberal, por livre iniciativa. Houve uma provocação, que a gente chama no direito dele ter se posicionado por ofício, né, Jana? Então, o Supremo fez, naturalmente, um julgamento justo à luz da Constituição Federal com relação ao casamento civil homoafetivo, com base também numa provocação de um segmento da sociedade brasileira que se via injustiçado, se via excluído, né, da questão do acesso à justiça, do acesso ao ordenamento jurídico, principalmente na esfera civil. Uma outra questão, muito rapidamente aqui, é o reconhecimento, mais recentemente, né, da LGBTfobia como crime, né? A sua prática tornando-se inconstitucional no nosso país, que também foi um acúmulo de esforços que as várias redes do movimento LGBT, hoje nós temos quase 30 redes, né, de entidades, de segmento, desde a Rede Afro, a BGLT, a Aliança, a Gay e tanta ANTRA, né, e tantas outras redes a nível nacional. Isso foi o acúmulo, né, a junção de todo o esforço que o movimento, e para além do movimento, fez no sentido de promover articulações junto ao nosso Judiciário Federal. Em seguida, nós tivemos mais recentemente o reconhecimento do direito à identidade de gênero. Acho que a companheira Cime pode aprofundar mais aqui para os nossos ouvintes quais as consequências práticas do reconhecimento, né, por parte do Supremo Tribunal Federal da identidade de gênero. Em seguida, nós tivemos um outro avanço também no campo do judiciário, que mais recentemente o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional as restrições de doação de sangue por LGBT, uma luta de mais de 2 décadas, né,
que nós fizemos aqui no nosso país, só para fazer uma rápida emenda. Na Itália, só para vocês terem uma ideia, havia também uma restrição com relação à doação de sangue por LGBTs. E o próprio governo não precisou nem do judiciário, o próprio governo entendeu que era inconstitucional essa prática, imediatamente revogou a portaria da Anvisa italiana. Então, não tem sentido, é anacrônico, anticientífico você restringir, né, pessoas de doar sangue sobre o karma ou da questão do preconceito em razão da orientação sexual e identidade de gênero. E, dando sequência a esses avanços institucionais, aí vem a era dos governos do PT. Lula lançando o programa Brasil Sem Homofobia, que eu tenho aqui a grata satisfação de ter contribuído, né, para a formulação desse programa Brasil Sem Homofobia, não só o programa em si, no governo do nosso presidente Lula, mas ainda quando Lula era candidato em 2003, se não me engano, 2002, 2003, né? Uma representação, eu acho que a Jana também fez parte, alguns companheiros e companheiras, nós fomos convidados aí a Brasília para contribuir no programa de governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, e lá nós colocamos 3 ou 4 propostas que, em seguida, a partir do momento que o presidente Lula assume, essas propostas se tornaram realidades. Uma delas, especificamente, foi a instituição do programa Brasil Sem Homofobia. Claro que todo programa, no seu início, ele não é perfeito, ele não começa perfeito. Depois vai sofrendo adaptações, melhoras, etc. Mas o bem que esse programa fez a uma parcela significativa da nossa população LGBT no país é imensurável. Depois, ainda no governo do nosso presidente Lula, a primeira Conferência Nacional de Promoção dos Direitos LGBT, em 2008. Foi outra ação que nós colocamos lá no programa do presidente Lula. E, por fim, é claro que outras medidas também ocorreram, eu estou aqui só mencionando as mais relevantes. O presidente Lula cria o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, em dezembro de 2010. Essa é uma rápida cronologia dos avanços que nós tivemos na sociedade brasileira. Claro que teve algumas outras importantes decisões, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social, dentre outras, né, no seio da sociedade. Eu estou aqui me limitando também por conta do tempo. E, em seguida, nós temos, companheiras e companheiros que estão participando desse debate, uma cronologia de medidas governamentais anti-LGBT, sobretudo no governo do presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas, em junho de 2019, extingue o Conselho Nacional LGBTI. A própria companheira Cine, que esteve no Ministério dos Direitos Humanos, ainda no governo da nossa presidenta Dilma, sabe de quão importante era esse conselho para a formulação de políticas públicas e para o controle social por parte do movimento. Em seguida, em janeiro de 2019, Bolsonaro retira a população LGBTI das diretrizes orçamentárias. Esse foi um golpe duríssimo, porque não basta só você extinguir um órgão de controle social, mas você tirar a dotação orçamentária, tirar o financiamento, é um golpe duríssimo no estômago da nossa população LGBTI. E, em seguida, em agosto de 2019, Bolsonaro suspende edital com séries de temas LGBT a ser financiada pelo Fundo Setorial de Audiovisual. Outro golpe duríssimo. Em seguida, a ministra Damares, eu acho que foi a Cime que citou aqui, né? Faz afirmações preconceituosas e heteronormativas a respeito das questões da sexualidade. Inclusive, uma frase célebre dela que ganhou a manchete de todos os jornais, que dizia o seguinte: é uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste rosa. Se a Juliana puder comentar, inclusive, né, sobre essa questão aí, a partir da tua vivência como vereadora em São Paulo, né,
E ainda a Damares prossegue no outro momento, afirmando que o movimento LGBT tenta tirar a Bíblia de circulação do país. Ainda não contente com essas duas afirmações, Damares faz mais uma, né? Se reúne em Brasília com um grupo de ex-gays, pasmem, ex-gays. Eu tenho vou fazer 46 anos, Jana, agora no próximo dia 27 de maio, né? Durante todo esse período de bichice, de viadagem, eu nunca me deparei com um ser humano que pudesse se classificar como ex-gay. Teve um lá no meu interior de Alagoas, Juliana, um filho de um pastor que se definiu assim como ex-gay. Na semana seguinte, encontraram ele namorando um irmão de igreja, né? Só para a gente contextualizar um pouco aí, sem nenhum preconceito, tá? É apenas uma referência do meu período de adolescência lá no interior de Alagoas, daqui de Alagoas, né? Inclusive esse grupo de ex-gays que apoia as terapias de conversão sexual, a famosa cura gay, né? Só mais duas ações nessa cronologia desastrosa, antidemocrática, né, do governo Bolsonaro, é que ele cancela a Conferência Nacional LGBT que estava prevista, né, para ocorrer em 2019, se não me engano. Em seguida, e aí eu fecho essa cronologia e abro para a contribuição de outros companheiros e companheiras, o governo Bolsonaro orienta a Regina Duarte para não financiar a pauta LGBT. Essa foi, digamos assim, o golpe mais recente, né? E aí, veja bem, só para ir fechando aqui, pessoal, primeiro que é consenso entre nós que o governo Bolsonaro é efetivamente um governo incivilizado, misógino, né, machista, autoritário e antidemocrático. Isso, todas as forças progressistas da nossa sociedade convergem para esse entendimento com base nesses fatos e tantos outros fatos aí que a gente pode estar relatando durante esse 1 ano e meio, quase 2 anos de mandato do Jair Bolsonaro. Uma constatação óbvia, né, que a gente precisa fazer é o recrudescimento da ofensiva fundamentalista, o que a gente comumente chama de gabinete do ódio, né? Esse gabinete do ódio, ele não surgiu só a partir da campanha eleitoral de 2018 ou do início do governo de Bolsonaro. Ele vem se articulando, produzindo fake news, né? Produzindo os fatos contra a nossa pauta, né? Há muito tempo, inclusive ainda durante o governo da nossa presidenta Dilma. Vocês devem lembrar que vários parlamentares da bancada da bala, né? Da bala, da Bíblia e do Boi, foram lá pressionar a nossa companheira Dilma Rousseff, levando uma publicação, né, que, segundo eles, era o kit gay da época, né? Uma publicação do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de AIDS, que não tinha nada a ver com a produção que o MEC estava fazendo, um livro, uma cartilha que o MEC estava produzindo para tratar sobre a diversidade sexual nas escolas. Então, esses fenômenos, né, de fake news, de produção de fatos contra a pauta identitária, ele vem ocorrendo no nosso país já há bastante tempo, né? A gente precisa realmente fazer uma cronologia mais detalhada e verificar quando esses fatos realmente se deram na nossa história. E um outro fato aí bastante relevante é que, para a gente avançar na discussão sobre a necessidade de impeachment do governo Bolsonaro, e já tem elementos jurídicos suficientes, né? Um dos maiores juristas do nosso país, o Aragão, já ofereceu para a comunidade jurídica e a sociedade brasileira em geral vários elementos que caracterizam, tipificam o crime de responsabilidade, o crime político por parte do presidente Jair Bolsonaro. O que nós precisamos agora, Juliana, é fazer o convencimento da nossa população, né, das mazelas sociais, dos ataques à democracia, às liberdades individuais que esse governo tem promovido, do gabinete do ódio, da produção de fake news, tudo para defender a manutenção do atual governo.
e cá entre nós, que tem uma política de comunicação bastante eficiente. Isso todos os estrategistas de comunicação consensuam com relação a isso. Nós, enquanto forças democráticas e progressistas, precisamos também ter uma política de comunicação eficiente, que passa pelo entendimento. Vocês devem ter visto que hoje foi divulgada uma pesquisa da XP que atesta que o presidente Bolsonaro tem 50% de rejeição. 25% a 30% oscilam de aprovação do governo Bolsonaro. E onde estão os outros 20%? Esses 20% da sociedade é que nós temos que ir atrás e buscar através de uma política eficiente de comunicação, sobretudo em época de coronavírus, já que o presidente está muito mal avaliado pela população com relação às medidas de prevenção, controle e assistência às vítimas do coronavírus. O Leonardo Boff, recentemente, fez uma entrevista dizendo que todos nós temos um pouquinho de Bolsonaro dentro de nós, né? A que o Leonardo Boff se refere? É claro que a gente não quer, né? Ave Maria. Mas, enfim, a que ele se refere? A questão do autoritarismo, as questões eminentemente relacionadas a essa pauta que a gente está discutindo hoje, Juliana, que é exatamente o machismo, a LGBTfobia, né, a transfobia, o racismo. São temas muito caros para a esquerda brasileira e internacional, né? Já que o PT é um partido internacional, porque o socialismo não se constrói só no Brasil. Né? Oi. Amores, é assim, é porque são 8h11, eu realmente preciso dar uma saidinha, então eu sei que vocês vão continuar e o papo está maravilhoso, mas eu realmente preciso dar uma saidinha, prometi às 8 horas. Mas queria só contribuir dizendo que a tua análise é brilhante, porque se a gente vinha numa crescente, a gente chegou numa derrocada das políticas públicas, mas tudo que a gente fala para as outras pessoas parece que ele está fazendo algo bom. E aí a gente tem que reverter tudo isso, dizendo o quanto tudo isso que tu trouxeste de derrotas para a gente tem intensificado a violência contra todas nós, porque ninguém é a favor da violência. Acho que esse pode ser uma narrativa potente. Peço desculpa por ter te cortado, meu amor, mas eu realmente vou ter que sair. Um beijo, viu? Obrigada pelo convite. Obrigado aí pela tua participação. Eu queria te ouvir mais um pouco, eu acho que também os internautas, mas vamos ter outras oportunidades, viu? Bom trabalho aí para você em Salvador. Um beijão aí no seu coração, tá? Tchau, querido. Bem, pessoal, para não me alongar muito, eu queria passar pela ordem a palavra para a Juliana e depois para a Janaína, mas, assim, dizer que os desafios, Jana, que estão colocados para nós todos, não só o movimento LGBTI, porque a gente não pode, por exemplo, eu sinto aqui, é uma crítica, mas é uma crítica fraterna, muitas vezes a gente se posiciona muito em função da pauta específica, né? Quando você tem LGBTIs, trabalhadores, LGBTIs em vários setores da sociedade brasileira, que precisam que suas organizações e o movimento tenham um posicionamento sobre temas estratégicos da sociedade. Por exemplo, a reforma trabalhista. Nenhuma entidade do movimento LGBTI se posicionou publicamente frente àquele retrocesso que foi a derrubada praticamente da CLT no nosso país. Reforma previdenciária, item. Então, esses temas, é claro que nós estamos com um número aqui ainda reduzido de companheiros e companheiras participando dessa live, mas também tem muitas pessoas que não são militantes da pauta LGBT, mas se interessam porque sabem que essa pauta ela é crucial para o aprimoramento da nossa democracia, né, da nossa cidadania. Então é isso. Juliana e em seguida a companheira Janaína. Bom, é isso, né? É muitos desafios mesmo nesse momento que a gente está vivendo, né? De conquistas e muito retrocesso. Em tão pouco tempo de governo fascista, misógino, homofóbico, né?
Então, temos que guerrear todos os dias. Eu costumo dizer que todos os dias eu levanto com força para guerrear esse avanço do conservadorismo, né? Bom, eu acho que são algumas coisas. Primeiro, como eu falei, queria falar sobre do judiciário, mas ao mesmo tempo as conquistas que a gente precisa. Já que a gente está aqui falando com o mundo, né? Vamos dizer assim, e com a região de Alagoas, a gente precisa. E eu queria tocar muito no diálogo com os vereadores, né? Das cidades que são do PT. A gente precisa também começar a propor projetos de lei na casas para poder fazer o enfrentamento, né? Por isso que aqui a gente briga pelo Dia da Visibilidade Lésbica, por isso que aqui a gente briga pelos projetos de transcidadania. Tia Sami também foi coordenadora aqui em São Paulo. Aliás, quero dizer que o primeiro centro que foi aberto aqui em São Paulo, na gestão do Haddad pela Sami, ele fechou, alegando que ia abrir em uma outra região. Por fim, fechou, não abriu, e, além do que, a coordenadoria de LGBT é com 2 pessoas para uma cidade de 12 milhões de habitantes, sem orçamento nenhum. E a gente faz o debate todos os dias nesse sentido, né? Falando sobre projetos de lei, a gente também briga pelo dia 15 de maio, agora foi o dia do orgulho de ser travesti e transexual, né? Inclusive, no debate que a gente fez recentemente, foi falado sobre isso. No dia anterior, a gente já protocolou e, mesmo sendo online, né, o plenário online, a gente não perdeu a oportunidade de fazer a apresentação do projeto e falar sobre isso. Porque a gente tem que fazer, sim, de fato, a luta e a disputa, né, pelo respeito do parlamento no sentido da comunidade LGBT, QI. Claro que as políticas públicas aqui de São Paulo, elas só ficaram naquilo que o prefeito Haddad fez e não teve nenhuma abertura de nada. E tudo que a gente faz aqui ainda é por emenda parlamentar, para vocês terem uma ideia. Então, a gente desenvolve muitas vezes trabalhos nas regiões periféricas. Então, eu tenho feito trabalho com a comunidade para elas poderem ter espaço de apresentações do trabalho delas ao público, ao vivo, né, na rua, e fazendo sim esse debate, porque tem que fazer a apresentação no palco, ok, mas ali que eles estão no palco fazendo sobre isso, ao mesmo tempo a gente está panfletando, né, no entorno para falar do respeito à comunidade LGBT. Precisamos falar também sobre a questão de que o PT não pode ficar tão tímido. A gente não pode, né, achar que vai perder voto porque a gente não vai fazer o enfrentamento da pauta. É um erro. Então, por isso que eu falo muito aqui que a gente precisa fazer, sim, esse enfrentamento. Quando vem projetos que são desses caras da MBL, Partido Novo, enfim, essa gente horrorosa que tem aí ocupado espaço nas cadeiras, se eles fazem alguma atuação de debate sobre isso, a gente faz também. Outro dia, aqui, teve uma vereadora evangélica que trouxe para a Comissão de Direitos Humanos, né, aquele psicólogo que dizia que cura gay. Não tivemos dúvida. Baixou todo o movimento social, PT, PSOL. A gente colocou aquele cara literalmente na parede. Não deixamos abrir a boca. E é assim que a gente tem que ocupar. É claro que agora, com a pandemia, nós estamos, né, reclusos, enfim. Eu estou dizendo que são lutas que elas são diárias, né, e que a gente enfrenta no parlamento. Somos muito poucos ainda. E eu puxo muito a orelha da minha bancada. Aliás, às vezes eles ficam bravos comigo sobre isso. Porque no plano municipal de educação eu era líder da bancada. Primeira vez que eu tinha sido líder, depois daquele dia eu nunca mais fui. Mas, ok, valeu o preço. Valeu o preço. Porque eu tinha certeza que eu tinha que sair, me licenciar como líder, votar contra o prefeito Haddad,
mas eu tinha dever de fazer a defesa da relação da ideologia de gênero que eles batiam nas mulheres, mas principalmente na comunidade LGBT. Não, fui pendurada pelo partido. Um erro. E que hoje muitos colocam e entendem qual foi a atuação que eu tive que fazer lá atrás. E eu liguei para o prefeito Fernando Haddad. Falei, prefeito, eu não vou poder, o senhor não vai poder contar comigo, nem como líder e nem como voto. Porque os meus ancestrais, as pessoas que morreram por mim, para eu poder estar ocupando esse espaço, não vão poder ficar decepcionados. E ter a coragem de outras tantas que vão ocupar esse espaço aqui do parlamento. Nós temos que dar exemplo. E esse exemplo E não fiz porque... Não estou falando aqui porque eu quero me aparecer, não, porque eu nem sou disso, tá? Eu estou falando aqui a nível de luta do partido. O partido tem que sim ter a bandeira LGBT, senão nós vamos perder espaço. E a gente sabe para quem nós estamos perdendo espaço. Tá certo? Então, Jana, Marcelo, eu acho que as nossas caminhadas, elas são longas, doloridas, mas elas precisam ser enfrentadas. E por isso que eu estou sempre à disposição na luta, que não é eu, é um movimento. Eu falo que o mandato, todos os mandatos são instrumento de luta. Mandatos de esquerda são instrumento da luta, não é ego pessoal, do umbigo pessoal. Nós temos uma tarefa política, né? Nós temos uma tarefa de disputa. O presidente Lula sempre fala muito isso, né? E é nessa tarefa de mandato que contribui com o Partido dos Trabalhadores, aliás, contribui não, partido, né, que me dá o espaço para eu poder contribuir na luta. Mas eu tenho foco. E o foco é defender a vida e defender os direitos humanos. Gratidão, né, pelo espaço mesmo. E acho que como a gente já se alongou um tempinho, já vou me despedindo por aqui e dizendo para vocês, pessoal, curtam minha página, Juliana Cardoso PT. Amanhã nós estamos ali às 17h30 com o ex-deputado Carlos Nedler para falar da saúde. Sexta-feira, especialmente às 19 horas, nós vamos ter o Zé de Abreu, de direto lá da acho que da Tailândia, que ele está, que lá vai ser 10 horas da manhã, que vai ser às 7. E nós vamos ter um bom bate-papo aí sobre a política, né? E eles, vocês sabem, né? Ele não tem papo na língua, vai ser bem interessante. Então, curta e compartilha aí as nossas redes e bora lá falar sobre o Partido dos Trabalhadores e fazer a defesa da vida. Obrigada. Eu estou ansioso aí para ouvir o nosso presidente autoproclamado, né? Adoro ele também. Juliana, obrigada aí pela tua participação, companheira. O teu mandato é motivo de orgulho para todos nós do Partido dos Trabalhadores, das esquerdas, né? Você tem sido uma vereadora bastante atuante, né? Eu estou tendo o prazer de te conhecer agora pessoalmente, Majana, vários companheiros, Abel, o Marcos Freire, companheiros de São Paulo, já têm reportado o quão importante é o teu mandato aí, não só para as questões da defesa dos direitos humanos, mas para a sociedade de São Paulo, para a democracia como um todo. Obrigadão pela tua participação, tá? Nossa companheira Janaína, o Gigi, Jana, está perguntando aqui como você vê esses LGBT defendendo o Bolsonaro, só para você incluir aí na sua saudação. Tudo bem, tudo bem. Primeiro, reforçar, gente, eu quero reforçar muito que a vereadora Juliana é isso que vocês estão vendo. É isso, quando eu digo que ela palpa toda a obra, é isso. Ela tem um posicionamento, ela defende a nossa pauta e ela vai questionar quem precisar ser questionado. Então, assim, é um mandato que a gente tem muito orgulho de se ver e de se refletir. Então, eu queria reforçar a importância da nossa vereadora Juliana Cardoso e do trabalho que ela realiza, dos vários enfrentamentos que ela já fez para defender muitos companheiros e companheiras e para questionar quem não tinha direito de abrir a boca para falar de nós. Então, ela é uma grande revolucionária e a gente tem certeza aí que tem mais mandato pela frente. E aí, Gigi... Só um pouquinho, Jana. Eu que sou sua fã, porque sempre quando eu sou quietinha, né, gente?
Não parece, mas eu sou tímida. Mas eu fico só observando na hora que a Janaína pega a fala ali, não quer saber se tem Lula, se tem Dilma, se tem Haddad, não quer saber de ninguém. Vai, fala, é isso. Muito bom. Obrigada, vereadora Juliana. Então, Gigi, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, que é o que a esquerda não entendeu. Né? Você tem um setor que usa a pauta LGBT como alicerce para gerar voto, para construir narrativas. Tá? Você tem um setor, o MBL. Por que o MBL resolveu criar agora o núcleo LGBT, gente? Eles tiveram nos Estados Unidos. O Holiday esteve nos Estados Unidos, passou uns 15 dias fora, conheceu várias organizações, e ele volta para o Brasil, a primeira coisa que ele faz é escrever um artigo na Folha de São Paulo. E aí, quando ele escreve o artigo, ele diz o seguinte: precisamos tirar a luta dos LGBTs da mão da esquerda, porque o que acaba com a vida dos LGBTs é a esquerda. Então, ali, ele já criou, ele já apontava que o MBL teria uma estratégia, porque ele percebeu que era um nicho que ele poderia trabalhar. Então, quem é que vai ser o alvo do MBL? Seremos nós, as organizações do movimento social LGBT, progressista de esquerda, que luta por direito. Nós seremos a pauta. Eles vão criar futuras narrativas e futuros slogans contra nós. Então, só quero mostrar como os setores se organizam e nós somos o alvo. Tá? O terceiro setor são os apoiadores do Bolsonaro. E aí, gente, sinceramente, a gente tem que ter um complexo social de você admirar teu opressor, que às vezes é incompreensível e irracional. Essa turma que se organiza em defesa do Bolsonaro é uma turma que renega a sua própria condição, que renega a sua própria realidade, que desconhece o Brasil, que desconhece que a população LGBT, a população... O Brasil é o país que mais registra a morte de LGBT no mundo. No mundo, não somos nós que dizemos. Começou a ONU traz a informação. Somos nós que dizemos. Quando nós lutamos por direitos da população LGBT, nós não lutamos para fazer conversão de ninguém. Nós lutamos para ter igualdade. O que a turma do Bolsonaro LGBT faz? Vai lá para bater palma e dizer: não, mas o meu presidente não é homofóbico, é isso mesmo, presidente. Nós não queremos isso. Nossa relação tem que ser relação de quatro paredes. Ou seja, reproduz o discurso do opressor para nos retomar para um espaço que nós não queremos mais, que é o famoso armário. Então, assim, eu acho o seguinte: é para a gente se despreocupar? Claro que não, gente. Datafolha, em 2018, resolveu fazer uma pesquisa sobre a população LGBT nas eleições. Por quê? De novo, a pauta LGBT estava no centro, na centralidade de quem tinha posição ou não nesse país. Datafolha faz pesquisa. Qual era a intenção de voto do Bolsonaro? Qual era o número de votos que o Bolsonaro tinha naquele momento de intenção de voto de LGBT? 29%. 29%. Os indecisos eram maior do que dos héteros. As pessoas ainda tinham dúvidas se votavam no Haddad ou no Bolsonaro. Porque tinha uma onda de discurso, e aí isso que o Marcelo trouxe, a comunicação deles é muito boa, essa onda de comunicação que confundia as pessoas a ponto de achar que o opressor pode ser uma alternativa para mudar o país. Não vai mudar, gente. A violência aumenta. Uma série de pessoas do lado deles já foram vítimas de violência. Tá? Eu não quero aqui, claro, com isso, atacar diretamente as pessoas LGBT. Eu quero que essas pessoas tenham consciência que, ao estimular a proteção de um opressor, de um ditador, de um defensor da tortura, ele também está defendendo todos aqueles que querem a morte dele. E que, no momento que ele se confrontar com um LGBT-fóbico, ele será vítima disso. A gente prefere que as pessoas aprendam com amor e não com a dor, mas eles são. Mas eu acho o MBL muito mais perigoso nesse momento que o grupo que tende a defender o Bolsonaro, porque eles estão reproduzindo o mesmo que a maioria. Eles se renegam, eles não se reconhecem. Eles dizem assim: eu sou gay, pronto, mas eu não sou só isso. Tá, eu sou a Janaína Oliveira, eu não sou só lésbica, não sou só isso. Minha identidade não é só essa não é minha história de vida, sabe? Eu sou muito mais do que isso. Como todos os LGBTs são nesse país, como é no mundo. Eu sou muito mais só do que LGBT. Mas nós defendemos o direito à vida, nós defendemos o direito à igualdade, nós desejamos o bem de todos, nós queremos também viver com bem, não queremos viver com medo, não queremos viver, nós queremos ter o direito de sair na praça de mão dada com o teu companheiro, com a tua companheira, e não ser agredido por isso. Nós lutamos por direito.
Mas eles têm se organizado. A direita tem percebido que dá caldo disputar a opinião pública LGBT. A esquerda fica nesse envolto de se vai, se não vai, se aborda, se não aborda. E assim, quem fica na dúvida do que faz, o outro vai lá, é que nem diz, né? Quem não faz, leva. Então, o Holiday veio dos Estados Unidos, a gente tem que prestar muita atenção nesse movimento e perceber muito o que a MBL pretende. E a Juliana sabe muito bem quem é o Holiday, sabe todas as práticas que ele tem. O Holiday se elegeu negando a pauta étnico-racial. Holiday se elegeu negando a pauta da sua orientação sexual. Holiday se elegeu negando a condição da periferia, porque ele é um gay preto periférico, ele tinha essa história de vida. Ele negou tudo isso. E quando ele nega, os homofóbicos, os machistas, os misóginos, os racistas, olham assim, nossa, esse aí vale a pena votar. Eles se organizam para eleger os seus. Nós temos que nos organizar para eleger os nossos. Que é isso, para mudar o país, a gente tem que retomar esses espaços que, em tese, deveriam ser espaços democráticos, não deveria ser um espaço para vender o país, para colocar o país no caos, mas é o que está acontecendo, e a gente precisa ficar atento. Eu acho que eu não vi ainda caldo para essa turma do Bolsonaro. É a mesma turminha que fez a mesma campanha da outra vez, né? A moça que sofreu aquela violência do Rio pouco fala hoje, né? Então, fica aí as dicas da história. Obrigada pelo espaço, viu, Marcelo? Obrigada, Juliana, por ter aceito o convite. Obrigado, Tanino, por essa iniciativa, nosso secretário de comunicação, nosso jovem, nosso LGBT. Muito obrigada por esse espaço. Bem, gente, chegamos ao final da nossa live. Agradecer a Cime, que precisou se retirar por conta de um outro compromisso, né? Nossa presidente da BGLT. Juliana, seja muito bem-vinda, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Possivelmente nós vamos lhe utilizar em outros eventos aqui do Alagoas e Maceió, sobretudo para falar para os nossos vereadores e vereadoras, falar da tua experiência, né, aí, e provavelmente, né, estamos confiantes que você terá o mandato renovado, porque a população de São Paulo reconhece aí a tua contribuição e o teu legado à democracia. Jana, um grande abraço, querida. A minha relação com a Jana é uma relação antiga, não fique com ciúme, Dani, mas é praticamente uma união estável, né? Bem, gente, eu agradeço aí a participação de todos vocês. Marcelo, eu só queria mandar um beijo para Giovanna Baby, que é presidenta do Fonatrans, né, que também foi pioneira aí das lutas por direitos de pessoas transexuais e travestis, que ela estava acompanhando aqui. Queria deixar um beijo para ela. Abraço, Giovanna, grande companheira, candidata vereadora, provavelmente, né? Conte conosco, viu? Pessoal, só citar aqui o Edilson Cavalcante, que é pré-candidato a vereador aqui em Maceió, está aqui presente, LGBT. O Jordi, da Secretaria da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, também é técnico da Secretaria. Messias Mendonça, da Central LGBT do Grupo Gay de Maceió, também está participando. Enfim, um abraço aí. Sintam-se abraçados e abraçadas. Muito obrigado aí por dedicar essa 1h30 aí de atenção a esse bate-papo muito produtivo e com certeza que contribui e faz parte desses eventos aí alusivos ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Obrigado, Tanino, ao PT Alagoas, a TV PT, que foi inaugurada agora recentemente, e já está propiciando grandes debates da nossa militância. Forte abraço. Fique em casa, galera. Fique em casa. Se cuidem, fiquem em casa. Beijo, beijo.